Minha ex fez um pix de 1 centavo para me xingar na descrição. Eu achava que já tinha visto de tudo quando o assunto era término, mas nada me preparou pro nível de audácia que a minha ex alcançou depois que a gente terminou. Para começo de conversa, nosso relacionamento já era uma montanha-russa de altos intensos e baixos dramáticos. A gente brigava por tudo: cor de parede, escolha de série, se o miojo devia ou não ter caldo. Mas por algum motivo inexplicável do universo, eu achava que aquilo era amor. A gente terminou e voltou mais 5 vezes em 2 anos, até que um dia ela decidiu dar um basta, ou pelo menos foi isso que eu pensei. Porque no mundo da Larissa, dar um basta não significa se afastar. Significa continuar aparecendo na minha vida de jeitos cada vez mais bizarros. No começo, era mensagem passiva-agressiva nos stories, depois vieram os tweets indiretos. Eu já estava preparado para tudo, menos para a guerra bancária que ela decidiu declarar. Do nada, numa terça-feira bem aleatória, recebo um pix de 1 centavo no meio do expediente. Abro achando que era bug do banco, mas quando leio a descrição, quase cuspo o café na tela: sente pelo tempo que você me fez perder, otário coração vermelho. Eu fiquei paralisado. Era tanta informação junta que eu precisei de uns bons segundos para entender que aquilo era real. Primeiro, que ela gastou tempo digitando aquilo; segundo, que ela usou o sistema bancário brasileiro para me ofender; e, terceiro, e o mais grave, que eu tinha sido chamado de otário via tete sentimental. A pior parte? Ela ainda colocou um coraçãozinho no fim. Psicologicamente devastador. Eu achei que era uma brincadeira isolada, uma espécie de grito final de adeus, mas esse foi só o primeiro capítulo da saga que se tornaria minha vida pós-Larissa. Mal sabia eu que aquele centavo era o início de uma série de ataques econômicos que iam transformar meu extrato bancário numa linha do tempo de humilhações. A descrição do próximo Pix, que chegou 2 dias depois, dizia: para você comprar vergonha na cara, se sobrar troco, compra um espelho também. E adivinha o valor? Outro centavo. Eu comecei a achar que o banco devia criar uma categoria de transação só para esse tipo de afronta. O mais louco é que, tecnicamente, ela não estava fazendo nada ilegal. Era só um Pix. Uma doação de centavos. Uma esmola de ódio. E eu, inocente, ainda tentei bloquear ela no aplicativo, mas o sistema do banco não tinha a função de bloquear Pix por CPF. Eu estava literalmente à mercê da criatividade ofensiva da minha ex e do sistema financeiro nacional. Só sei que a cada nova notificação de Pix recebido, meu coração gelava. A paz virou luxo. E isso era só o começo. Depois do terceiro Pix de 1 centavo, eu percebi que aquilo não era um surto pontual. Era uma campanha. Uma vingança milimetricamente pensada, centavo por centavo, para me desequilibrar emocionalmente e me fazer questionar cada escolha da minha vida amorosa. No terceiro dia, às 8 da manhã, lá estava o aviso no celular: você recebeu um Pix de R$ 0,01. A descrição? Para ver se com esse centavo você compra um pingo de caráter. Eu não sabia se ria, se ficava ofendido ou se criava um cofrinho da humilhação. Era tanto deboche condensado num centavo que eu comecei a pensar que ela tinha feito um cronograma de ofensas programadas. E pior, como o banco exibia as descrições no extrato, todo mundo que eu mostrava meu aplicativo para resolver alguma coisa, tipo gerente, quando fui tentar bloquear o CPF dela, acabava lendo essas pérolas. Eu tava virando piada até pro caixa eletrônico. Só que o caos mesmo veio quando meu amigo Gabriel, que trabalhava comigo, me viu rindo sozinho lendo o extrato. Ele me pediu para ver e eu, meio sem filtro, mostrei. Pronto. Bastou isso para ele bater print e compartilhar no grupo dos amigos com o título Guerra de Centavos, o ex que virou coleção de insultos bancários. Em 5 minutos, a história estava rodando. Gente que eu nem conversava veio me perguntar se era verdade que minha estava me atacando com microtransações. Eu virei o meme da semana. E como se não bastasse, a Larissa começou a variar as ofensas com toques de criatividade literária. Teve um dia que ela mandou: esse centavo é para cada neurônio que você deixou morrer tentando justificar suas atitudes lixo. Eu achei poético. Mas dolorido. E ainda teve outro que dizia: você é tão insignificante quanto esse valor. Abraços.
Sério, ela fazia questão de assinar com um abraços, como se fosse um e-mail corporativo de ódio. Nesse ponto, eu já estava considerando abrir uma reclamação no Procon por assédio financeiro. Mas alguém sabe como se explica isso sem parecer maluco? Oi, minha ex está me enviando centavos com xingamentos personalizados e eu não sei mais como lidar. Só que nem precisava explicar. Porque o negócio começou a viralizar. O print do extrato com as descrições criativas foi parar num perfil de fofoca regional. A legenda era: ex-criativa ou só desequilibrada? Internautas opinam. Comentário com mais curtida? Eu faria pior. 1 centavo ainda é muito. Eu virei motivo de debate. Tinha gente defendendo ela, dizendo que era arte contemporânea e performance emocional. Outros diziam que era crime, sim. Que aquilo era perseguição e que eu devia denunciar. Mas o que ninguém entendia é que, por trás daquela sequência de piadinhas, eu estava vivendo um verdadeiro inferno. Porque cada centavo era um lembrete de que ela ainda me controlava, mesmo depois de tudo. E, claro, como boa ex-descompensada, Larissa não ia parar por aí. Ela resolveu sofisticar. No próximo capítulo da saga, ela ia envolver a minha mãe. Isso mesmo. A mulher resolveu que era pouco me atingir diretamente. Agora ela queria fazer a família participar da novela. Quando eu achei que Larissa tinha esgotado o estoque de criatividade rancorosa, ela me provou que ainda tinha combustível para incendiar minha vida por semanas. Eu estava tentando ignorar os ataques. Juro. Já tinha até ativado a notificação silenciosa do aplicativo para não pular mais na tela toda vez que ela me chamasse de inútil via Banco Central. Eu estava me esforçando para seguir minha vida em paz, mas Larissa é daquelas que se o circo não pega fogo, ela mesma vai buscar gasolina. E dessa vez, ela resolveu atingir um novo nível de vilania, incluir a minha mãe no enredo. Sim, a minha mãe. A rainha do grupo da igreja. A mulher que me pariu e que até então achava que a Larissa só precisava de oração e um pouco de terapia. Foi numa manhã de sábado. Minha mãe me liga aos berros perguntando o que estava acontecendo. Fiquei sem entender nada até ela dizer: eu recebi um pix de 1 centavo de uma tal de Larissa. Que brincadeira de mau gosto é essa? Eu congelei. O que ela tinha feito? Abri o aplicativo junto com minha mãe no Viva Voz e lá estava: transferência de R$ 0 e 1 centavo com a descrição: desculpa, tia, pela criatura mal acabada que eu namorei. Ele é fruto do seu karma. Gente! Gente! Minha mãe quase teve uma síncope ao ler isso. Ela ficou repetindo criatura mal acabada em looping como se fosse uma reza reversa. Eu tentei explicar que a Larissa era só doida, que devia estar surtando, mas minha mãe levou pro lado pessoal. Disse que nunca foi com a cara dela, que já sabia que ia dar problema quando viu a moça colocando ketchup na feijoada no primeiro almoço de família. A gota d'água, segundo ela, foi a Larissa ter usado o termo karma. Karma, Mateus? Você sabe que a gente é evangélico. Isso é espiritismo, tá repreendido. E desligou na minha cara. A essa altura, eu não sabia se mandava mensagem pedindo para Larissa parar ou se contratava uma assessoria jurídica e uma benzedeira. Porque o negócio estava fugindo de qualquer padrão de ex-doida que eu já tinha ouvido falar. No dia seguinte, minha tia-avó também me liga. Dela, a Larissa mandou 1 centavo com a frase: para a senhora comprar uma vela e rezar por esse desastre de sobrinho. Ou seja, ela estava com o grupo de família no CPF. Comecei a receber ligação de parente achando que era corrente, tipo aquelas mensagens do Zap. Teve primo perguntando se era golpe, avó querendo saber se era doença, até meu padrasto achou que eu estava vendendo coisa pelo Pix. Eu estava perdendo a reputação familiar centavo por centavo. O pior é que ninguém achava isso grave o suficiente para fazer algo. O banco dizia que não podia impedir uma pessoa de transferir dinheiro. A polícia ria quando eu tentava explicar a perseguição digital. Um amigo meu sugeriu que eu abrisse um OnlyFans de prints dos Pix ofensivos. Já que tá sendo humilhado, pelo menos lucra com isso, ele falou. Fácil rir quando não é você que tá virando piada de parente no almoço de domingo. E Larissa, essa sim, devia estar se divertindo horrores.
Porque no fundo, era isso que ela queria, me desestabilizar. Só que ela não contava com um detalhe: eu ia virar o jogo. E o plano começou com uma simples notinha no jornal da cidade. Quando a coisa toda já estava um pandemônio, eu jurei que nada poderia piorar, mas o universo me ensinou que ele adora me testar. Depois da invasão de centavos na minha conta e a inclusão da minha mãe e tia-avó na lista VIP dos insultos, eu estava quase entregando os pontos. Foi aí que um conhecido, jornalista amador da cidade, sim, aquelas pessoas que adoram um furo local e vivem atrás da fofoca, me abordou no mercado. Ele tinha ouvido falar do meu extrato maldito e queria fazer uma matéria sobre a Guerra dos Centavos. A princípio, achei que ele estava tirando sarro, mas ele estava falando sério. Contei a história, mostrei prints e ele achou genial. Disse que era uma narrativa que unia o humor, drama e a loucura das relações modernas. Eu só pensava, louco é quem vive isso, meu filho. No dia seguinte, o jornalzinho amador da cidade saiu com a manchete: ex usa Pix para atacar o ex com ofensas financeiras. A matéria viralizou entre os moradores. Foi quando eu percebi que minha vida inteira virou uma novela mexicana, mas sem direito a reprise nem final feliz. As pessoas começaram a comentar comigo no mercado, na padaria, até a senhora da farmácia me olhava com aquela mistura de pena e curiosidade. E não parou por aí. A Larissa, vendo que o circo estava pegando fogo, resolveu aumentar a aposta. Agora ela começou a mandar centavos não só para mim, mas para amigos em comum, com mensagens tipo esse centavo é por ter tentado ser amigo de mim depois de tudo ou para lembrar que nem todo mundo tem caráter. Eu tava ficando meio paranoico, achando que tinha mais contas dela no meu celular do que contatos. E eu? Eu só queria entender onde a Larissa tirava tanta criatividade para ofensas financeiras. Comecei a fazer um dossiê das mensagens, com direito à planilha no Excel, para documentar o caso. Era quase um trabalho científico do caos emocional. As pessoas começaram a me dar dicas, tipo já pensou em responder com um Pix de 2 centavos? Aí você dobra a aposta, ou manda ela de volta o centavo com a descrição: pega esse troco e vai cuidar da sua vida. Eu achava engraçado, mas na hora da raiva parecia que eu tava num reality show de bullying financeiro. O ponto alto da saga veio numa sexta-feira, quando recebi um Pix com a descrição: 1 centavo porque 99 centavos são pouco para pagar pelo vexame que você me fez passar. Eu quase caí da cadeira. Aquilo era um Shakespeare da vingança bancária. Eu não sabia se sentia orgulho da capacidade criativa dela ou se ligava pro banco pedindo um bloqueio de Pix por motivo de ataques emocionais. E o mais louco? Tem gente que acha que isso é frescura. Que eu devia superar, que é coisa de ex ou nem vale a pena responder. Mas eu respondo, não é só 1 centavo. É o peso do que tem por trás. É o resíduo daquela relação cheia de altos e baixos, jogada num extrato bancário com direito a ironias afiadas e indiretas mortais. Eu virei personagem da própria vingança financeira da Larissa e, no meio disso tudo, percebi que às vezes o melhor é rir para não chorar. Mas, calma que a história ainda tem mais capítulos. Porque o golpe final, e eu juro, o mais inesperado, estava prestes a acontecer. Larissa resolveu fazer uma live pública do sofrimento dela, com prints do meu banco e tudo. A Guerra dos Centavos ainda ia virar um espetáculo digital. Quando você pensa que já viu tudo nessa vida, Larissa aparece e decide transformar a Guerra dos Centavos numa novela ao vivo. Um dia, de surpresa, recebo uma notificação: Larissa começou uma live no Instagram. Curioso, ou mais curioso do que devia, entro para ver qual era a dela. E lá estava ela, com cara de quem tinha acabado de ganhar na loteria do caos, segurando o celular e mostrando os prints dos Pix que me mandou, cada centavo com a descrição mais ácida que vocês podem imaginar. Ela estava fazendo questão de contar para os seguidores a odisseia emocional dela, como ela chamava, com direito a drama, frases tipo eu só queria que ele sentisse o que eu senti e até uma trilha sonora dramática de fundo, daquelas que só novela sabe ter. Eu não sabia se ficava com vergonha alheia, raiva ou vontade de rir, mas sabia que não podia deixar barato. Comecei a responder a live nos comentários, no maior estilo contra-ataque de centavos, tipo: olha só, Larissa, vai lá gastar seu tempo com algo produtivo,
Porque meu extrato já tá cheio de Pix de você, né? E será que o banco vai fazer cashback emocional? Porque tô acumulando prejuízo sentimental aqui. O público da live era um mix de curiosos, haters da Larissa e gente que só queria zoar a situação. E, claro, ninguém deixou barato. A zoeira viralizou, teve meme, teve print viral nas redes, e eu fiquei famoso por ser o ex do centavo. Ela, claro, ficou meio sem reação ao perceber que a audiência não estava do lado dela, mas do meu, que estava tirando sarro e levando a coisa numa boa. Enquanto isso, a Larissa começou a ficar nervosa. O que era para ser um espetáculo de humilhação virou um palco aberto para minha resposta cômica e minhas tiradas afiadas. Foi aí que ela decidiu subir o nível e começou a enviar pics de centavos com áudios anexados, sim, áudios. Falando impropérios e até imitando minha voz. Eu quase não acreditei que alguém tinha tanta energia para isso. Entre um áudio e outro, rolava aquele som de notificação de Pix que virou o meu pesadelo. Comecei a me perguntar se devia contratar um advogado ou um produtor de conteúdo para monetizar essa saga dos centavos. No fim, a live rendeu tanto que até uma influencer local entrou no assunto, fazendo um vídeo que viralizou, quando o ex vira meme e o Pix vira arma de guerra. A história da Larissa e seus centavos chegou no feed de todo mundo, e, por mais estranho que pareça, eu virei uma espécie de celebridade regional, não pelas minhas conquistas, mas por essa briga digna de roteiro de sitcom. E eu, claro, aproveitei para brincar com isso, criei um grupo no WhatsApp chamado Clube do Centavo, onde eu e meus amigos compartilhávamos as melhores descrições de Pix que a Larissa mandava. Era quase terapia em grupo, só que com muito deboche. Mas não pense que a Larissa se entregou. O próximo capítulo da guerra era ainda mais surpreendente. Ela decidiu envolver uma terceira pessoa nessa história. Alguém que eu não esperava nem no pior dos meus pesadelos. Depois daquela live que virou praticamente um programa de auditório, eu pensei que a guerra dos centavos já tinha chegado ao ápice. Que nada. Larissa é daquelas que nunca desiste fácil. Ela não só manteve o ritmo dos Pix como chamou reforço, a melhor amiga dela, a Juliana. E aí, meu amigo, a coisa mudou de figura. Não era só uma ex descontrolada, eram duas mulheres armadas com um celular e uma conta bancária dispostas a me enlouquecer. Juliana entrou na história mandando Pix de centavos com descrições do tipo: esse é por cada vez que você fingiu que não ouviu minhas mensagens ou para pagar o café que você esqueceu de me pagar na última vez. Eu fiquei tipo, mas que rolê é esse? A dupla dinâmica tava com o Pix na mão e a criatividade a mil. Era um festival de indiretas financeiras, só que com orçamento de micropagamento. O engraçado é que Juliana tentava ser mais doce nas ofensas, com umas pitadas de ironia fina, enquanto a Larissa preferiu o ataque direto, pesado, do tipo: esse centavo é para lembrar que você não vale mais nada. O grupo de amigos em comum começou a ficar confuso. Eu recebia mensagens do pessoal perguntando se estava rolando algum reality show escondido, porque o nível de barraco tava tipo novela das 8. A Juliana, que até então era aquela amiga de boas, se revelou uma aliada da Larissa, compartilhando prints dos Pix comigo, tipo: olha o que a Larissa mandou, não vai deixar barato, né? Eu comecei a achar que tinham combinado uma estratégia, enquanto uma ataca com a língua afiada, a outra manda o centavo com descrição venenosa. E o pior é que eles tinham razão em se preocupar. Porque o nível da zoeira estava além do pessoal. Aquilo virou quase um processo judicial informal. Eu até brinquei com um amigo que devia abrir uma petição no tribunal da internet, porque ofensa por Pix não está prevista em lei, mas devia estar. O banco? Esse ria da minha cara. A atendente até perguntou se eu queria um cartão novo só para evitar essa nova modalidade de bullying. Enquanto tudo isso rolava, eu comecei a perceber que tinha dois lados, o drama da Larissa e o show da Juliana. Se uma estava no palco, a outra era o figurante que rouba a cena. Isso me fez pensar em como relacionamentos terminam com essa mistura de rancor, criatividade e, claro, dinheiro. Tudo isso envolvendo um centavo. Um centavo que virou o símbolo do meu inferno particular. Mas nem tudo foi só treta. Eu comecei a usar a situação para rir de mim mesmo. Criei até um perfil falso no Instagram chamado Pix do Centavo, onde postava as melhores frases e prints que recebia.
A galera adorou. Virou meme, virou hashtag, virou aquela coisa que você fala, só podia acontecer comigo. Agora, o capítulo final dessa saga tá chegando e, meu amigo, ele vem com uma reviravolta que eu não esperava nem em sonho. Depois de meses de ataques, notificações insanas, prints espalhados pelos 4 cantos da internet e até a melhor amiga envolvida no motim bancário, eu achei que nada mais me surpreenderia. Mas aí veio o centavo final. Aquela última transferência. Aquela que me desmontou. Num dia comum, quando eu já estava quase achando engraçado tudo o que tinha vivido, recebo o famoso aviso: Pix recebido, R$0,01 de Larissa. Eu já estava pronto para mais uma patada, mais uma farpa, mais um desabafo digno de roteiro de série. Mas quando abri a descrição, meus olhos travaram. Tava escrito: me perdoa? Vamos tentar de novo. Sim. Isso mesmo. Depois de me ridicularizar em praça pública, envolver parente, fazer live, armar grupo com a melhor amiga e basicamente virar um canal ambulante de ódio via sistema bancário, Larissa teve a audácia de me mandar R$1 com um pedido de reconciliação. Eu fiquei parado, olhando pro celular como se ele tivesse me dado um tapa na cara. Respirei fundo, reli para ver se não era piada. Mas não. Era sério. A mulher teve a pachorra de tentar reatar com R$1. E o mais maluco, não foi só o Pix. Depois disso, ela me mandou mensagem no direct, dizendo que foi só uma fase ruim, que o Pix era uma forma de lidar com a dor e que a gente ainda tinha história para viver. Eu não sabia se ria ou se entrava em contato com o Procon para denunciar abuso emocional via TED. Fiquei dias remoendo isso. Parte de mim queria responder com outro centavo e a frase: volta para o mundo real. Outra parte queria só esquecer que um dia achei essa mulher normal. A cereja do bolo veio quando a Juliana, a melhor amiga e cúmplice dos centavos, também me mandou mensagem. Mas não era para me xingar dessa vez. Era para pedir desculpas. Disse que se arrependeu de ter entrado na onda, que viu o quanto a Larissa estava surtada, e que só tinha seguido por lealdade. Terminou com um: se você quiser conversar, tô aqui. Eu, hein? No fim, eu era o alvo e, de repente, virei prêmio de consolação. Era uma sensação agridoce, de alívio por finalmente elas darem uma freada, e de nojo por todo o circo que montaram antes de pensar nisso. Resolvi não responder nenhuma das duas. Fiz um último post no perfil do Pix do Centavo, com o print do pedido de desculpa e a legenda: R$1 de amor não paga meses de humilhação. O post explodiu. Veio gente até de outras cidades me parabenizar pela paciência. Uma moça até me chamou para sair dizendo que adorava homens com senso de humor e que sobreviveram a uma ex surtada. E assim, minha tragédia romântica virou comédia de sucesso. Hoje, toda vez que recebo um Pix de centavo, eu tremo um pouco, confesso. Mas também dou risada. Porque, no fundo, essa história me ensinou uma coisa: tem gente que nem vários juros do próprio drama. E que quando o amor acaba, às vezes o melhor é investir em silêncio. Se inscreve e ativa o sininho para mais.